Olá! Hoje vamos aprender como resolver o T-Super Ivy Cube, também conhecido como Rex Cube. Vamos começar explicando como ele funciona. Ele gira em todas as 8 quinas e ele tem 3 tipos diferentes de peça. Ele tem esses meios de 2 cores diferentes, ele tem essas pétalas, que são essas peças de uma cor só, meio triangulares, e tem esses centros, que são essas peças meio que quadradas, também só de uma cor. Esse puzzle foi originalmente nomeado Rex Cube porque ele era como se fosse uma evolução do Dino Cube. Enquanto o Dino só tem essas peças que seriam como se fossem os meios, o Rex seria como se fosse uma versão de 3 camadas, né? Então é como se fosse o 3x3 do Dino Cube. Então Dino de dinossauro, porque a versão original tinha adesivos de dinossauro ao invés de cores sólidas. E o Rex, porque o Tiranossauro Rex é provavelmente o dinossauro mais temido e mais conhecido. O nome Super Ivy é porque o Super Ivy também pode ser visto como uma evolução do Ivy Cube. Esse daqui tecnicamente é um 6-spot cube, mas ele é funcionalmente idêntico. O Ivy Cube só é mais ovular. Eu vou colocar uma imagem para vocês saberem do que eu tô falando. Mas é bem fácil ver que eles funcionam iguaizinhos. E aí a diferença é que como se fosse um Ivy Cube que consegue girar em todas as quinas, né? Então o Ivy Cube ele vai ter essas quinas que você não consegue girar e essas quinas que você consegue girar. Então a partir do momento que você consegue girar todas elas, aí você também pode pensar que não apareceria só esse aqui, né? No Ivy Cube é mais ovular, então você poderia girar esse oval ou esse oval. E aí você ficaria mais ou menos com uma coisa como o Super Ivy Cube. A gente também pode pensar nele como um mod do FTO. Claramente, ambos têm 8 eixos de rotação, né? Aqui são as 8 quinas do cubo e aqui são as 8 faces do octaedro. O Super Ivy ele vai girar em torno dessas quinas que não existem, o FTO em torno desse centro que não existe. Aí os triângulos seriam o equivalente às pétalas. Os meios seriam o equivalente aos meios. E as quinas seriam equivalentes aos centros. Então teria como você resolver o Super Ivy Cube com o método que eu já ensinei para o FTO de Ben-Cisco. Porém tem uma dificuldade, tem uma diferença, né? Que aqui essas 3 últimas pétalas, elas não são da mesma cor como elas são aqui. Então você ainda precisaria do algoritmo para resolver as pétalas que eu vou ensinar nesse tutorial. E também o reconhecimento para Ben-Cisco no Super Ivy, no Rex Cube, é bem pior. Então, assim, pessoalmente eu recomendo que você use esse método. Eu não acho o Ben-Cisco tão bom para o Super Ivy. Tanto é que o recorde extraoficial de Rex Cube é com esse método e não com o Ben-Cisco. Bom, então vamos aprender como de fato resolver o Rex Cube, o Super Ivy Cube. Temos aqui ele embaralhado. E a gente vai começar resolvendo os meios, o que a gente também pode chamar de etapa do Dino Cube. Então a gente vai resolver os meios como se fossem um Dino Cube. O único cuidado que a gente tem que tomar é para não errar o color scheme. Então a gente tem que tomar cuidado para que ele fique correto, mas se você errar, eu vou mostrar um algoritmo ao final para poder corrigir isso. Então a gente vai começar resolvendo todos os meios de uma face, que seria fazer a face no Dino Cube. Eu vou começar com o amarelo. Então, a gente tem 2 peças aqui que poderiam parecer resolvidas relativamente uma à outra, só que aqui a gente pode ver que elas estão trocadas. Então, na verdade, elas não estão resolvidas relativamente. Então, o que eu vou fazer é colocar uma verde aqui. E resolver o Dino Cube é bastante intuitivo. A gente provavelmente deve conseguir colocar pelo menos essas da primeira camada bastante facilmente. Aqui eu consigo ver que se eu colocar essa aqui, quando eu girar essas 2 aqui, vão ficar todas aqui. Se você tiver tendo um pouco mais de dificuldade, se você coloca a peça aqui desse lado, por exemplo, né? Aí do outro lado seria como se fosse um mirror, né? Dá pra você fazer simplesmente esse comutador simples, né? Eu coloco ele no lugar, escondo e aí coloco um meio da camada do meio, digamos, né? E aí eu desfaço e desfaço. Aí agora a gente pode resolver os meios da camada do meio, né?
Então, aqui simplesmente eu vou colocar ele para cima e eu vou colocar esse daqui já está no lugar correto, né? Então, eu quero que esse venha para cá. Se eu colocar ele aqui para eu colocar ele aqui, eu estaria desfazendo esse, né? Daria para eu refazer, mas se tivesse mais coisa feita, talvez poderia ficar mais complicado. Então, o que eu posso fazer também é mover essa posição que eu quero colocar ele para cima, colocar ele nessa posição, desfazer, desfazer. Então, a gente vai sempre estar fazendo esse negócio. Eu faço uma coisa, faço outra coisa, desfaço a primeira, desfaço a segunda. Isso é chamado de um comutador. E é basicamente só o que a gente vai utilizar. E só esses comutadores extremamente simples de 4 movimentos. Então, aqui a gente tem um caso parecido, né? A gente quer colocar essa peça nessa posição. Então, eu vou primeiro mover essa posição para aqui, para essa camada de cima. Vou colocar a peça na posição que eu quero. Desfaço, desfaço. Aqui nessa última camada, quase sempre vai ter um que vai estar resolvido e 3 que não tiverem. Se for nenhum resolvido, você vai fazer a mesma coisa e tudo vai dar certo da mesma forma. Então, eu vou simplesmente segurar se tiver algum resolvido para trás, e aí eu vou resolver o do meio. Então, aqui esse daqui é o da frente, né? Então, eu trouxe esse para baixo, eu fiz esquerda para baixo, agora eu vou fazer direita para baixo, esquerda para cima, direita para cima. Se a peça do meio estivesse aqui na direita ao invés, eu faria exatamente o contrário, né? Eu faria direita para baixo primeiro, aí depois esquerda para baixo, direita para cima, esquerda para cima. Se você não tiver uma peça resolvida, você pode resolver qualquer peça dessa forma e aí depois vai cair nesse caso. E bem simplesmente, nós temos aqui o nosso estágio do Dino feito. Agora, o próximo passo vai ser resolver os centros, que vai ser como resolver um Ivy Cube, um Six Spot Cube, qualquer coisa desse tipo. E aí o que a gente pode o que a gente pode notar nesse cubo é que todas as quinas que você pode mover, elas são opostas pela face. Então a gente vai estar sempre fazendo um desse comutador simples, né, que é faz uma coisa, faz outra coisa, desfaz a primeira, desfaz a segunda, utilizando sempre 2 quinas opostas por face. E eu acho que é bem simples ver aqui que no Dino Cube, isso daqui não faz nada, né? Então, a gente vai preservar o que a gente já resolveu fazendo dessa forma. Então, no primeiro passo, a gente vai achar um centro e a gente quer colocar ele aqui, por exemplo, né? Então, o que eu posso fazer é simplesmente colocar o centro ali, mover um centro que não está resolvido para lá, e aí desfaço, desfaço. Aí agora eu procuro outro centro que eu quero resolver. Esse daqui já tá resolvido, né? Esse daqui tá... Aqui não tem nenhum que eu possa resolver com um movimento só, né? Mas o que eu posso fazer é mover esse daqui pra cima. Aí aquele verde já tava lá pra trás. Aí agora esse vai ser resolvido. Aí eu desfaço e desfaço. E agora só faltam esses 3. E aí eu resolvo do meio. Coloco o outro aqui. Desfaço, desfaço. E aí aqui a gente já resolveu os centros. Estava indo tudo certo, você resolveu o estágio do Dino, você estava quase resolvendo o estágio do Ivy, e aí você se deparou com um caso em que só tem 2 centros trocados. Isso é porque você errou o Color Scheme. Se você errar, esse que é o problema, aí você não vai conseguir resolver os centros. Para resolver isso, existe um algoritmo bastante simples para consertar o estágio do Dino Cube. É simplesmente R, L inverso, R, L inverso, R, X2, R, L inverso, R, L inverso, R. E aí dá pra ver que essas duas trocaram, né? Então, o correto seria aqui está vermelho e aqui está laranja, só que elas trocaram. Essa parte aqui das pétalas é bem mais demorado, é um pouco mais complicado, mas o algoritmo ainda é bastante simples. O algoritmo que a gente vai utilizar para resolver essas pétalas, ele vai trocar essas duas e essas duas. E a gente vai utilizar movimentos de setup, que vão ser só movimentos simples, para a gente poder resolver todas as pétalas. Então, qual que vai ser esse algoritmo? Eu vou fazer aqui no meu Ivy Cube, o Six Spot Cube, para vocês verem que ele é bem tranquilo esse algoritmo. Eu vou simplesmente fazer direita para cima, esquerda para cima, direita para baixo, esquerda para baixo. Aí eu vou rotacionar em torno desse aqui, né, que seria um movimento, chama rotação T, no Ivy Cube seria o equivalente a um Y' X, e aí eu simplesmente faço
Agora eu fiz direita pra cima primeiro e depois esquerda pra cima, né? Aí agora eu vou fazer o contrário. Vou fazer esquerda pra cima, direita pra cima, esquerda pra baixo, direita pra baixo. E aí pode ver que aqui resolveu, né? É justamente porque a gente só vai estar rotacionando esses dois ovais. Então esse oval aqui vai trocar e esse oval aqui vai trocar. Bom, então como é que a gente pode usar isso para resolver? Bom, vamos olhar para essa pétala aqui, para esse centro aqui, o amarelo. Então, a gente tem uma pétala que a gente quer resolver bem aqui. O que a gente pode fazer é mover ela para cá, e quando a gente fizer o algoritmo, ela vai vir para cá, e quando voltar, ela ainda vai estar aqui. E aí a gente vai ter resolvido uma pétala a mais. E a gente vai só continuar fazendo esse tipo de coisa, né? Eu notei que bagunçaria essa laranja, então eu vou fazer de um ângulo um pouquinho diferente. Eu vou fazer desse ângulo aqui, que aqui eu não perco nada. Então eu vou colocar aqui, com um setup move, bem simples, e eu faço o meu algoritmo, né? RL', R', T, L', R', eu posso desfazer o T, e é bem simples desfazer o meu movimento de setup, porque ele é sempre só um movimento, né? Então qualquer coisa eu posso sempre olhar aqui para os meios, para os centros, e vai ser bem fácil eu desfazer, mesmo se eu esquecer o que eu tiver feito. Dá para você fazer movimentos de setup mais complexos, mas aí isso poderia dificultar isso, né? Mas aí você talvez precise fazer o algoritmo mais. Por exemplo, para resolver essa peça aqui, o que eu posso fazer é fazer o algoritmo uma vez, depois fazer o setup e aí fazer ele de novo, que aí ele vai vir para cá. Então vamos fazer isso. Fazer o algoritmo aqui, né? R', L, T, L', R, R'. Desfaço o T. Aí agora tá bem aqui. Aí agora eu posso simplesmente fazer de novo o algoritmo. E agora essa daqui vai vir para a posição correta aqui. R', L, T, L', R, R'. E aí eu desfaço aqui o movimento. E aí aqui essa daqui tá quase resolvida, né? Então falta só resolver essa para cá. Aí eu tenho que pensar qual que é uma forma inteligente de eu trazer ela para cá, né? Bom, se eu posso fazer um setup daqui e eu consigo trazer ela para cá. Só que aí essa daqui poderia mover para cá, que é o que eu não quero, né? Então eu vou continuar com esse setup, só que eu vou fazer desse ângulo. E aí eu tenho um bônus que eu também vou resolver uma laranja aqui. Então aqui, RL', R', T, L', R, R'. Desfaço o setup. Aí agora eu posso fazer um último setup aqui, que é agora essas duas aqui vão trocar e vai vir pro lugar certo. RL', R', T, L', R, R'. Desfaz o setup. E aqui a gente tem a primeira face feita. Aí agora o que eu quero fazer é resolver duas faces adjacentes a ela. Então eu quero que as três sejam adjacentes. E aí as outras três remanescentes também vão ser as três adjacentes. Porque aí esse processo fica mais fácil. Então eu já quase resolvi aqui o laranja, né? Então vamos continuar com isso. Eu vou trocar esses dois e esses dois, porque aí esse daqui já fica fácil para eu trocar para cá. E essa posição fica livre para eu colocar ele ali. E eu posso usar esse daqui, né? Porque aqui, se trocar, nada afeta. Aí só falta uma, que dá pra resolver também com um único setup. Deixa eu ver se alguma coisa pode ajudar. Eu acho que não. Então eu vou fazer com o amarelo mesmo. Então aqui duas resolvidas, né? Então agora eu posso resolver ou o verde ou o azul, porque eu quero que as três sejam adjacentes. Eu vou resolver o verde. Eu vou primeiro colocar essa aqui para depois colocar essa aqui. Aí agora eu consigo
trocar essa pra cá. E aí eu tenho duas resolvidas aqui. Aí não é muito difícil, às vezes você vai precisar pensar um pouco, mas aqui, por exemplo, eu vou colocar essa aqui, aí vai trocar essas duas também, que não me importa, e aí depois eu consigo colocar essa pra cá e trocar ela pra cá. Então, troco essa pra cá. E que essa é a última que tá faltando. Aí eu posso trocar essas duas e essas duas, porque aí essa posição fica vazia pra eu poder colocar ela. E aí eu posso só girar aqui também. Então aqui, agora a nossa última pétala verde, né? E aqui agora a gente tem 3 lados adjacentes para resolver. Que a gente vai resolver com o mesmo processo, só que como eles são os 3 adjacentes, vai ficar mais fácil, justamente porque todos eles compartilham essa meio que quina, e aí vai ficar mais fácil para a gente resolver. Então eu vou começar resolvendo essa pétala vermelha, que também vai resolver essa azul. Aí eu posso resolver essa branca aqui, né? Que aí note que também vai trocar essa azul, que também vai voltar. Aí sempre escolha esse ângulo inteligentemente, né? Pra você não desfazer o que você já fez. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou trocar essa daqui. E eu quero que essa posição fique vazia pra eu conseguir colocar essa aqui. Então eu vou trocar esses dois. Aí agora eu tenho 3 aqui que faltam, né? Eu vou resolver essa última branca. Aí eu vou trocar aqui com o verde do outro lado pra não bagunçar nada. E agora só faltam essas duas, né? Que aí eu acho que dá pra ver, que é só eu coloco aqui, troco essas duas e vai dar tudo certo. Aí o ângulo que eu vou fazer vai ser com o laranja aqui na direita, pra não bagunçar nada. E está resolvido o Super Ivy Cube ou Rex Cube.